Olá, eu sou o Henrique Agliardi, bem-vindo ao Life is About Connection. Hoje não é só um vídeo, é o início de uma jornada. Uma jornada sobre o que talvez seja o fio invisível que tece tudo, desde o instante após o Big Bang até esse exato momento em que você me ouve. Esse fio é a conexão. Começo com algo que parece simples, mas é revelador. Psicólogos comportamentais compararam crianças pequenas e chimpanzés. A tarefa? Convencer um adulto a girar uma manivela juntos para liberar comida. Se o adulto parasse, o chimpanzé, vendo que a comida ainda caía, seguia sozinho. Mas todas as crianças tentavam, insistentemente, trazer o adulto de volta. Por quê? Não era só pela comida, era pelo fazer junto. Esse impulso de engajar o outro, de compartilhar a ação, parece ser uma das marcas mais profundas que nos diferenciam enquanto espécie. Foi esse impulso que permitiu que pequenos grupos de hominídeos, munidos apenas de pedras afiadas e astúcia, enfrentassem mamutes e tigres dentes de sabre. Caçávamos juntos, homens e mulheres, com os idosos cuidando das crianças enquanto isso acontecia. A cooperação não era opcional, era a única chance de sobrevivência. E aqui surge um paradoxo interessante. Por um lado, a cooperação é o alicerce, desde as primeiras trocas entre as tribos, sendo a semente do comércio e da diplomacia, ao atleta que atualmente confia cegamente no seu treinador. Por outro lado, a competição também moldou o nosso mundo. Competimos contra predadores, competimos entre nações, gerando guerras, gerando a globalização. E com a globalização, com a corrida tecnológica competitiva, surge a internet. Essa mesma internet que, ironicamente, nos mostra algo fundamental. Ao vermos culturas distantes, percebemos que aquelas pessoas com roupas, línguas e hábitos tão diferentes, elas sentem medo, sentem alegria, sentem amor, sentem fome, exatamente como eu e você. Sob a superfície, somos iguais. Mas essa história de conexão começa muito, muito antes. Voltem comigo 13,8 bilhões de anos. Tudo o que existe, você, eu, essa tela, o ar que respiramos, estava comprimido num ponto quente e denso, menor do que um átomo. Então, ocorreu o Big Bang. Por um tempo, não havia matéria, só partículas energéticas puras, fervilhando. Conforme o universo expandiu e esfriou, algo fantástico aconteceu. Essas partículas, antes isoladas, começaram a interagir. Com o resfriamento do espaço, o bóson de Higgs colapsou, dando propriedade de massa para as partículas com que se juntasse. Quarks e leptons então surgiram, formando prótons, nêutrons e elétrons. Então, átomos. Mas um átomo não é só um amontoado de partículas. Ele é o que os cientistas chamam de propriedade emergente. Para entender o que é uma propriedade emergente, imagine milhares de pessoas numa praça, cada uma se movendo aleatoriamente. De repente, começam a sincronizar seus passos, formando uma dança complexa e bela. A dança não está em nenhuma pessoa individual, ela emerge da interação de todas. Um átomo é assim, partículas subatômicas e energia interagindo dinamicamente, sustentando uma estrutura estável, algo maior do que a soma das partes. Esses primeiros átomos, de hidrogênio e hélio, foram atraídos pela gravidade. A pressão imensa em seus núcleos desencadeou a fusão nuclear. Nascia, então, a primeira geração de estrelas, supergigantes, muito maiores que o nosso Sol. Elas viveram rápido, relativamente rápido, e morreram espetacularmente, em supernovas, espalhando pelo cosmos elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro, forjados em seus núcleos, verdadeiras fornalhas nucleares. Essa poeira estelar, novamente atraída pela gravidade, formou uma segunda geração de estrelas, e ao redor delas, discos de matéria, onde grumos gravitacionais começaram a se aglutinar. Esses grumos, que sobreviveram às violentas explosões do nascimento dessas novas estrelas, são os planetas. Sim, você, eu, a Terra, somos literalmente poeira de estrelas reciclada. E na Terra, esse grumo privilegiado, o que aconteceu? Há cerca de 4,5 bilhões de anos ela se formou. Então, algo relativamente muito rápido aconteceu. Evidências fósseis bem recentes, encontradas no Canadá e confirmadas por outros estudos, sugerem que a vida unicelular já existia há cerca de 3,7 a até 4,2 bilhões de anos. Em termos cósmicos, a vida surgiu num piscar de olhos depois do resfriamento do planeta.
E o que é essa vida unicelular? Novamente, uma propriedade emergente. Um aglomerado específico de átomos, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, interagindo dinamicamente, mantendo uma estrutura complexa que se replica, metaboliza, responde ao ambiente. Cada bactéria é um universo em miniatura, um sistema complexo autopoiético, que gera a si mesmo. Por bilhões de anos, essas unidades de vida competiram entre si. Bactérias se dividiam, gerando cópias quase perfeitas de si mesmas, lutando por recursos. Mas então, há cerca de 2,1 bilhões de anos, ocorreu uma revolução silenciosa. Células geneticamente semelhantes começaram a cooperar. Surgia a vida pluricelular. Pense no seu corpo agora. São cerca de 100 trilhões de células que compõem você. Todas descendem da mesma célula inicial, a soma do óvulo da sua mãe com o espermatozoide do seu pai, e são, cada uma delas, essencialmente clones dessa primeira célula. Mas ao invés de competir ferozmente por glicose ou oxigênio, elas trabalham em harmonia. Células musculares se contraem, neurônios disparam, células da pele formam uma barreira, células imunológicas patrulham, tudo coordenado. Você é a propriedade emergente dessa cooperação colossal. Células morrem aos milhões a cada minuto. São substituídas, mas você persiste. É um milagre de conexão em escala microscópica. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se somos uma propriedade emergente de células cooperativas, será que o nosso planeta poderia ser visto como um organismo maior? Um fenômeno relatado por astronautas dá pistas, o Overview Effect. Ao passar meses na estação espacial, vendo a Terra girar abaixo, uma orbe azul sem fronteiras, com nuvens fluindo como veias, continentes mudando de cor com as estações, luzes urbanas pulsando como neurônios à noite, esses homens e mulheres passam por uma transformação cognitiva. Eles relatam uma compreensão visceral, não intelectual, de que a Terra é um sistema vivo, interconectado e frágil. As fronteiras desapareceram. O planeta é um. Mas por que é que nós, aqui embaixo, não sentimos isso? Dois fatores cruciais nos cegam. Primeiro, a escala de tempo. As suas hemácias, são células do seu sangue que transportam oxigênio, vivem cerca de 120 dias. Para elas, o seu corpo é um ciclo diário eterno. Coração batendo, pulmões respirando, mudanças lentas, como envelhecimento e aprendizado, são imperceptíveis. Nosso tempo de vida é como o das hemácias em relação ao da Terra. Nossas vidas de décadas são insignificantes perante os 4,5 bilhões do planeta. A mudança climática, para o planeta, é como uma febre que recém começou, mesmo que para nós esteja ocorrendo há décadas. E o número 2. O limite da percepção e comunicação. Uma célula do seu dedo recebe sinais químicos das células vizinhas e hormônios via sangue. Ela nunca terá a informação completa do que o seu cérebro está planejando ou do que o seu fígado está metabolizando. Nós também somos assim. Recebemos informações fragmentadas, notícias locais, redes sociais, conversas, sentimos a crise aqui, a seca acolá, a enchente por perto, mas nos falta um sistema nervoso planetário que nos dê a sensação real do todo. Aqui chegamos a um ponto crucial, ligando o biológico ao social. Eu sou médico e trago um conceito pouco conhecido fora da área, mas que é vital: carga alostática. Nosso corpo opera em basicamente dois grandes estados. Um estado de equilíbrio, mediado por neurônios do sistema nervoso parasimpático, é o estado em que ficamos durante o repouso, a digestão, os processos de cura, que permite a renovação celular e a limpeza dos tecidos. Psicologicamente falando, é o estado de se sentir confiante e de se sentir seguro. O outro estado é o de alerta máximo, também chamado de estado de luta ou fuga, que é mediado por neurônios do sistema nervoso simpático. Nesse estado, o coração fica acelerado, os músculos ficam tensos, a respiração fica superficial e rápida, o sangue é desviado dos órgãos internos. É o estado do perigo iminente. A carga alostática é o desgaste cumulativo de ficarmos cronicamente no estado de alerta. É o corpo pagando o preço. Risco aumentado de infarto, derrame, diabetes, depressão, ansiedade, envelhecimento precoce. Literalmente, o estresse crônico nos consome por dentro. E o que isso tem a ver com conexão? Tudo. Na cooperação, a gente tende a se colocar num estado de equilíbrio. Sentimos apoio, segurança,
pertencimento. Durante a competição, no entanto, quando ela é desenfreada, especialmente imposta pelo modelo atual de sempre querer mais, sempre estar melhor que o outro, essa competição nos joga no estado de alerta cronicamente. Vemos o outro como uma ameaça, um obstáculo, um recurso a ser utilizado. Isso gera isolamento, gera medo, gera raiva e gera carga alostática. O mundo globalizado, como foi construído sobre competição entre nações, entre empresas, entre indivíduos, gera um modelo que nos adoece coletivamente. E a pergunta é: podemos dar um jeito nisso? Talvez através de um salto evolutivo? Talvez a Terra ainda não seja um organismo senciente porque lhe falte especificamente um sistema nervoso eficiente. Alguém que haja como seus neurônios. E se nós, humanos, pudéssemos ser esses neurônios? Não no sentido biológico, mas como uma rede consciente de comunicação, empatia e ação coordenada. Essa não é uma utopia vaga. Pela primeira vez na história do planeta, nós temos: número 1, o conhecimento. A psicologia, de forma mais clara, através da terapia de esquemas e da comunicação não violenta, mas também explicado em todas as outras linhas psicológicas, nos mostra que a violência e o sofrimento vêm de necessidades humanas básicas não atendidas. Número 2. Nós temos a ferramenta agora. Inteligência artificial pode ser um terapeuta gratuito 24 horas por dia, ajudando qualquer pessoa, em qualquer lugar, a entender suas dores, identificar necessidades não atendidas e buscar caminhos mais saudáveis. E nós nunca tivemos alcance planetário para a cura psíquica individual como potencialmente temos hoje. E número 3, temos a necessidade urgente. As crises climáticas, social e de saúde mental gritam que o modelo atual esgotou-se. O caminho proposto é claro, porém desafiador. Envolve cura interior individual, usando conhecimento e ferramentas, como pedindo especificamente para uma inteligência artificial auxiliar como um terapeuta, para reduzir nossa própria carga alostática, entendendo nossas feridas e necessidades. Passa por reconhecimento do maior grupo nós possível. Pessoas curadas internamente enxergam além do seu grupo imediato. Percebem que o eles é uma ilusão. O verdadeiro, entre aspas, nós é a biosfera inteira. E esse processo pode nos levar a agir como neurônios planetários. Comunicar, cooperar e agir globalmente, não por medo ou competição, mas por uma compreensão profunda da interconexão. Criar a propriedade emergente de um planeta consciente e autorregulado. Este canal, chamado Life is About Connection, é um convite para explorarmos juntos esse fio invisível que liga a todos os seres. Semanalmente mergulharemos em conceitos filosóficos, descobertas científicas e dilemas atuais, sempre buscando entender como a conexão das partículas subatômicas até as sociedades complexas dá sentido à existência. O Big Bang iniciou uma expansão. A vida emergiu da cooperação entre moléculas. Nós emergimos da cooperação entre células. O próximo passo, emergir como a consciência cooperativa para o próprio planeta. Não é sobre salvar o mundo por heroísmo, é sobre curar a nós mesmos, para que, ao enxergar claramente, possamos naturalmente tecer conexões que sustentem toda a vida. Cuide-se, por você, por todos nós. Até a próxima conexão.